estudo do Catecismo da Igreja Católica, com o Padre Bruno Leonardo Braga. Desejei ver com inteligência o que acreditei. Santo Agostinho. Nós estamos começando hoje o estudo do Catecismo da Igreja Católica, que é um documento promulgado pelo Papa João Paulo II, hoje São João Paulo II, no ano de 1992, que contém a exposição de toda a doutrina da Igreja Católica e serve para que nós possamos aprofundar o conhecimento daquilo em que nós cremos. O Catecismo, ele tem no seu início um prólogo, e é sobre este prólogo que nós vamos tratar hoje, com as visões gerais a respeito desse documento. E ele começa nos falando do desígnio de Deus de levar o homem ao conhecimento da verdade. Ele nos diz que Deus, infinitamente perfeito e bem-aventurado em si mesmo, num desígnio de pura bondade, criou livremente o ser humano para fazê-lo participar da sua vida bem-aventurada. E é por isso que ele está sempre perto de cada ser humano, perto de cada um de nós, e nos chama e nos ajuda a procurá-lo, a conhecê-lo, a amá-lo com todas as nossas forças. Deus convoca todos os homens dispersos pelo pecado para a unidade da sua família, a Igreja, e faz isso por meio do seu Filho Jesus Cristo, que foi enviado pelo Pai como Redentor e Salvador da humanidade quando os tempos se cumpriram. Em Jesus e por Jesus, Deus chama os homens a se tornarem no Espírito Santo seus filhos adotivos e, portanto, os herdeiros da sua vida bem-aventurada. Para que esse chamado ele ressoasse por toda a terra, Jesus reuniu e formou em torno de si um grupo de apóstolos e os enviou com o mandato de anunciar o Evangelho. Como nós vemos no capítulo 28 do Evangelho segundo São Mateus, Jesus diz: "Ide, fazei que todas as nações se tornem discípulos, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e ensinando-as a observar tudo quanto vos ordenei. E eis que eu estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos." Ou seja, junto com o envio missionário, Jesus também promete a sua companhia. É Ele que vai junto, ensinando a verdade da fé. Esse tesouro que a Igreja recebeu dos apóstolos foi guardado fielmente pelos seus sucessores, que são os bispos, em comunhão com o Papa. Todos os fiéis de Cristo são chamados a transmitir o tesouro da fé de geração em geração, anunciando a fé, vivendo essa mesma fé na partilha fraterna e celebrando-a na liturgia e na oração. Bem cedo se passou a chamar de catequese o conjunto de esforços empreendidos na Igreja para fazer discípulos, para ajudar os homens a crerem que Jesus é o Filho de Deus, a fim de que, por meio da fé, tenham a vida em nome dele, para educá-los e instruí-los nessa vida e assim construir o corpo de Cristo. Então a catequese é uma educação da fé, não apenas das crianças, mas também dos jovens e dos adultos, e ela compreende o ensino da doutrina cristã, dado em geral de maneira orgânica e sistemática, com o fim de os iniciar na plenitude da vida cristã. Embora ela não se confunda, a catequese ela se articula em torno de alguns elementos da missão pastoral da Igreja, que tem um aspecto catequético e que preparam a catequese ou derivam dela. O primeiro anúncio do Evangelho, ou a pregação missionária para suscitar a fé, a busca das razões de crer, a experiência de vida cristã, a celebração dos sacramentos, a integração na comunidade eclesial, o testemunho apostólico e missionário. Então a catequese anda intimamente ligada com toda a vida da Igreja. Não é somente a extensão geográfica e o aumento numérico, mas também e mais ainda o crescimento interior da Igreja, sua correspondência ao desígnio de Deus, que dependem da catequese mesmo. Nós temos, nos períodos de renovação da Igreja, tempos fortes de catequese. Assim foi ao longo de toda a história da Igreja,
E um grande momento de renovação da vida eclesial foi o Concílio Vaticano II, na década de 60, no século passado. No Concílio Vaticano II, se fez essa experiência de renovação, e isso afetou também a catequese da Igreja. Por isso, o novo Catecismo da Igreja, de São João Paulo II, ele segue na linha do Concílio Vaticano II. E este documento, o Catecismo, tem por objetivo apresentar uma exposição orgânica e sintética dos conteúdos essenciais e fundamentais da doutrina católica, tanto sobre a fé, aquilo que nós cremos, como sobre a moral, a maneira como nós cristãos nos comportamos. Tudo isso à luz do Concílio Vaticano II e do conjunto da tradição da Igreja. As principais fontes para a elaboração deste documento que nós vamos estudar a partir de hoje são a Sagrada Escritura, ou seja, a Bíblia, os textos dos Santos Padres, foram os primeiros escritores da história cristã, a liturgia, os documentos que são usados, os livros que são usados para a celebração da Igreja, e o magistério da Igreja, que é o ensino dos apóstolos em comunhão com o Papa, ou melhor, dos bispos em comunhão com o Papa, na sucessão dos apóstolos. E esse catecismo, ele se destina a servir como um ponto de referência para os catecismos ou compêndios que são elaborados nos diversos países. Então ele é um documento de referência, mas cada país pode elaborar o seu próprio catecismo a partir dele. Ele é destinado principalmente aos responsáveis pela catequese, e isso coloca em primeiro lugar os bispos como doutores da fé e pastores da Igreja, e é oferecido a eles como um instrumento no cumprimento do seu ofício de ensinar o povo de Deus. Por meio dos bispos, o catecismo também se destina aos redatores de catecismos locais, se destina também aos presbíteros, aos padres, aos catequistas, mas é também útil para a leitura de todos os cristãos para o seu crescimento, o seu fortalecimento na fé. O catecismo, ele está estruturado em 4 partes. Ele contém a profissão de fé batismal, que é o símbolo, os sacramentos da fé, a vida da fé, que são os mandamentos, e a oração do crente, o Pai Nosso. A primeira parte é dedicada à profissão de fé. Os que pela fé e pelo batismo pertencem a Cristo devem confessar sua fé batismal diante dos homens. Por isso, o catecismo começa por expor em que consiste a revelação pela qual Deus se dirige e se doa ao ser humano, bem como a fé pela qual o homem responde a Deus. O símbolo da fé, ou como popularmente chamamos, o credo, ele resume os dons que Deus outorga ao ser humano como autor de todo bem, como redentor, como santificador, e os articula em torno dos 3 capítulos do nosso batismo: a fé em um só Deus, o Pai, o Filho, o Espírito Santo, na Santa Igreja. Então nós temos essas 2 sessões na primeira parte do catecismo. Uma dedicada à revelação e à resposta do ser humano à revelação de Deus, que é a fé, e outra à exposição do símbolo da fé ou do credo. A segunda parte trata dos sacramentos da fé. Também essa é destinada, ou melhor, é dividida em 2 sessões. Ela expõe como a salvação de Deus, realizada uma vez por todas por Cristo Jesus e pelo Espírito Santo, se torna presente nas ações sagradas da liturgia da Igreja, e essa é a primeira sessão. E uma segunda sessão, ela vai refletir sobre os 7 sacramentos da nossa Igreja. A terceira parte trata da vida da fé. É uma parte mais voltada para a moral. Ela apresenta o fim último do ser humano, criado à imagem de Deus, que é a bem-aventurança, e os caminhos para chegar a essa bem-aventurança, mediante um agir reto e livre, com a ajuda da fé e da graça de Deus. Isso constitui uma primeira sessão dessa terceira parte do catecismo. Também essa parte dividida em 2 sessões. A segunda sessão é por meio
de um agir que realiza um duplo mandamento da caridade, desdobrado nos 10 mandamentos de Deus, o catecismo vai expor para nós a maneira como nós devemos nos comportar como consequência da nossa fé. E por fim, nós temos a quarta parte, que fala sobre a oração na vida da fé. Essa última parte do catecismo trata, numa primeira sessão, do sentido e da importância da oração na vida dos crentes. E numa segunda sessão, ela faz um breve comentário sobre os 7 pedidos da oração do Senhor, o Pai Nosso. Nestes 7 pedidos, nós encontramos o conjunto dos bens que devemos esperar e que nosso Pai Celeste quer nos conceder. Concluindo essa nossa primeira meditação, gostaria de reforçar apenas aquilo que está no final do prólogo do Catecismo, que é muito importante para toda pessoa que se dedica ao estudo da fé. O Catecismo nos diz que toda a finalidade da doutrina e do ensinamento deve ser posta no amor que não acaba. Com efeito, pode-se facilmente expor o que é preciso crer, esperar ou fazer, mas, sobretudo, é preciso fazer sempre com que apareça o amor de nosso Senhor, para que cada um compreenda que cada ato de virtude perfeitamente cristão não tem outra origem senão o amor e outro fim senão o amor. Então, o catecismo com isso nos adverte que, à medida que nós crescemos no conhecimento da fé, nós devemos progredir também na vivência do amor, tanto da experiência de sermos amados por Cristo e a Ele amarmos, quanto na experiência do amor fraterno. A vida religiosa cristã não consiste tanto em saber demais, mas em amar demais. O cristão é aquele que vai se identificar como discípulo de Jesus, justamente porque, como Jesus ama os seus irmãos, ou na medida do amor de Jesus, um amor de entrega da vida, ama as pessoas que Deus coloca no seu caminho. Então nós, a partir da próxima semana, vamos começar a refletir cada uma dessas partes do catecismo que nós introduzimos hoje.